São mais de 200 anos de história. As polícias militares surgiram no século XIX com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E, aos poucos, os batalhões foram sendo criados nas províncias que viam a sua população crescer. O nome Polícia Militar seria padronizado em 1946. Só o Rio Grande do Sul ainda chama a corporação de Brigada Militar. As PMs ficaram então sob o controle dos estados até o período da ditadura militar, quando eram subordinadas ao exército e aos propósitos nefastos da repressão, como relatam vítimas do regime ditatorial. Eu estava dentro da escola com uma reunião de professores e a polícia entrou e me prendeu na frente de todos os professores. E daí me levaram para o DOI-CODE, só que eu já estava com a minha barriga grandinha, né? Me jogaram contra a parede, me sufocaram. Bom, para dizer o mínimo, tentaram me estuprar grávida. Com a redemocratização, o comando das PMs voltou para os governadores, mas o controle civil sobre o trabalho daqueles que têm armas nas mãos ainda é um desafio. Ele estava com a mochila do trabalho, mesmo assim ele com as mãos levantadas, os policiais atiraram contra ele. Desvios nem sempre apurados e punidos. Fomos na corregedoria também, tivemos testemunhas que estavam lá presentes, nós entregamos as cápsulas da bala, né, para ele fazer a perícia lá. Vocês fizeram tudo? Nós fizemos tudo, mas não tivemos retorno de nada. Tudo que eu tenho para falar, a única coisa que eu tenho para falar, na verdade, é brigada julgando brigada. Isso vai dar sempre o mesmo resultado. Então, é isso aí que eu tenho para dizer, que a injustiça sempre vai ser feita dessa forma. Para unificar as regras básicas para policiais e bombeiros militares, o Congresso Nacional concluiu a votação de uma lei que ainda depende da sanção presidencial. O texto assegura que as corporações estejam subordinadas aos governadores, mas permite a criação de ouvidorias próprias, chefiadas pelos comandantes das tropas e não pela Secretaria de Segurança Pública ou por outros órgãos civis. Uma decisão que tem gerado críticas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Lei Orgânica das Polícias Militares. Um episódio para entender por que a nova legislação pode reduzir a transparência e o controle civil sobre as corporações. Eu converso com Adilson Paz de Souza, que foi policial militar por 30 anos em São Paulo e se aposentou como tenente-coronel em 2012. Adilson é mestre em Direitos Humanos e doutor em Psicologia pela USP. Segunda-feira, 13 de novembro. Adilson, uma das críticas feitas à nova lei das PMs é de que a lei tem um caráter antidemocrático. Você concorda com essa avaliação? Eu concordo com essa avaliação. Por quê? Uma das justificativas dessa lei foi a necessidade de se atualizar a legislação sobre as polícias militares no Brasil, posto que a legislação, a vida ou existente até então, é de 1969, da época da ditadura. E, na verdade, essa lei ela não revogou a legislação da ditadura. Eu estou falando aqui do Decreto-Lei 667 de 69. Nunca é demais citar esse Decreto-Lei, menciona expressamente o AI-5 como fundamento. Essa lei ela não revogou, como alguns querem dizer que foi revogado. Ela revogou alguns artigos, alguns dispositivos do Decreto-Lei 667. Ou seja, nós temos uma lei que manteve vivo o Decreto-Lei 667 e, portanto, manteve vivo o AI-5 no seio da nação, que exacerbou a atuação dos órgãos da Polícia Militar para outros órgãos da administração pública e que acentuou a militarização da Polícia Militar. Nós podemos falar num fenômeno de hipermilitarização da Polícia Militar com essa lei. Por esses motivos, eu sou categórico em afirmar que essa lei é uma lei antidemocrática. E como você citou o AI-5, o ato institucional número 5, foi o ato mais repressivo da ditadura, né? Foi o ato mais draconiano do regime militar. Tem um outro ponto do texto que eu queria entender com você. O texto traz um trecho sobre as ouvidorias das polícias e submete as ouvidorias
das polícias aos comandantes das próprias forças. E isso é um ponto-chave de mudança que essa legislação traz, Adilson. Na sua avaliação, é possível dizer que as polícias ficarão menos transparentes caso esse trecho da lei seja mantido? Natuza, nós já temos um problema grave de falta de transparência na segurança pública do Brasil, e principalmente na relação sociedade e polícia militar. Isso é um fato. Há relatórios e relatórios que demonstram isso. Ao subordinar o ouvidor ao comando geral da polícia, está acirrando, está comprometendo ainda mais essa transparência, está contribuindo para a falta de transparência, para a falta de controle externo, para a falta de mensuração da atividade policial. Isso não tem nada a ver com democracia. E isso poderá acontecer. Agora, além das questões das ouvidorias, o texto também dá uma abertura para que se estabeleçam linhas diretas entre os comandantes das polícias e os governadores de estado. Eu queria entender esse ponto em particular e te perguntar como é que ficam, por exemplo, as secretarias de segurança pública. Elas perdem a autoridade, por exemplo? Natuza, poderá acontecer o que acontece já no Rio de Janeiro. Foi o que eu pensei. Onde há uma divisão entre Secretaria de Estado da Polícia Civil e Secretaria de Estado da Polícia Militar, com ligação direta ao governador do estado. Poderá acontecer isso? O que o ministro fala? Que não há fim nesse projeto, não há um fim para as secretarias de segurança. Ele diz que os estados não podem fazer isso pela Constituição, que o projeto repete a Constituição e que somente que o Congresso não pode determinar o fim da secretaria, só os estados têm esse direito. E aí é exemplo do Rio de Janeiro, que optou por fazer isso. Mas este projeto não abriria, segundo o ministro da Justiça, a porta para isso. E se isso vier a acontecer em outras unidades da Federação, São Paulo, por exemplo, não sei, Estado de São Paulo, por exemplo, nós teremos menos uma instância de controle e coordenação das atividades das polícias. E uma ligação direta, uma subordinação direta ao governador de estado, colocando em posição de destaque aos demais, em relação às demais secretarias de estado. Então, não me parece salutar também, me quebra acho que é uma quebra de um princípio, de uma isonomia que deve reger as instituições que compõem o quadro do Poder Executivo de determinado Estado. Isso poderá acontecer, eu acho que isso poderá acirrar a competição entre Polícia Civil e Polícia Militar, que existe, não é de hoje, um grave problema de segurança pública no Brasil é a existência de duas polícias em nível estadual, que não cooperam, que não atuam de forma coordenada, que competem, que duvidam uma da outra, com péssimos resultados para a população em geral. Não, o caos mais recente no Rio de Janeiro é um exemplo de que isso não funciona. Mas eu quero abordar contigo a letalidade e a violência policial, porque tanto num caso quanto no outro, a gente vê isso acontecendo à luz de um crescimento do crime organizado. Isso não está acontecendo, evidentemente, só no Rio de Janeiro. Vou citar outros casos, Bahia, São Paulo, que ajudam a dar dimensão aos desafios apresentados. E aí eu te pergunto, Adilson, para você, essa nova lei atende ou não às demandas mais importantes da segurança pública brasileira hoje? Não, explico por quê. Não é de hoje que o Estado, nas suas diversas esferas de atuação, federal, estadual e até mesmo municipal, mas fiquemos no plano federal e estadual, ele erra em combater a criminalidade. Ele erra e erra feio. Porque o Estado adota, com maiores nuances ou menores nuances, a política do combate, do enfrentamento, da guerra, da eliminação do inimigo. A Ouvidoria da Polícia divulgou hoje o maior estudo que já fez sobre as mortes provocadas por policiais no estado de São Paulo. Foram 940 mortes. A Ouvidoria analisou 80% destes casos. E olha só, concluiu que houve excesso de força e abusos por parte dos policiais militares e civis em 74% dos casos analisados. O estudo da Ouvidoria das Polícias mostra o perfil das vítimas assassinadas no estado. Quase todos homens.
quase a metade com até 25 anos. 65% eram negros e 75% tinham apenas o ensino fundamental. Dona Maria José parou tudo o que fazia para provar a inocência do filho, morto por policiais militares. Abner Alves Benedito tinha 20 anos, era açougueiro. Os pontos de massa branca na lataria do carro dele escondem 20 furos feitos por balas. Depois de morto, o rapaz foi acusado de roubar uma corrente de prata, o relógio que usava e o próprio carro. A mãe não se conforma. O meu filho, tudo que ele tem, tudo. Ele trabalhou, ele comprou com o próprio suor dele. Quando ele não tinha, ou ele pedia dinheiro para mim, ou pedia para o padrasto dele. Essa política, nos últimos 30, 40 anos, tem se mostrado eficaz. Porque as polícias brasileiras estão ostentando índices, números de letalidade policial elevadíssimos e ninguém está se sentindo seguro ou mais seguro por causa disso. Pelo contrário, a insegurança só tem aumentado e a eclosão de crimes só tem aumentado. Então, me parece que a opção do Estado, novamente, é demonstrar uma pretensa efetividade, assertividade no combate à criminalidade e para prover a segurança pública à sociedade, através de uma estrutura militarizada, de uma atuação militarizada. Isso não deu certo, isso não vem dando certo, isso tem tudo para não dar certo. Eu acho que isso só tende a piorar a situação. Veja bem, cada vez mais nós estamos diminuindo a transparência na relação polícia e sociedade. Cada vez mais parcelas significantes da sociedade desconfiam da polícia. Cada vez mais insegurança nas relações. Isso não é bom para ninguém, Natuza, e eu temo que esse quadro só tende a agravar. Isso não é bom para a própria polícia, né? Porque a polícia, como agente de segurança, precisa ter a confiança da sociedade. A sociedade precisa se sentir segura com a polícia, né? Isso, e Natuza, uma estrutura militarizada faz mal para os próprios policiais. Estudos preditivos de suicídio tentado, ideação e consumado indicam que o maior fator de risco para suicídio é o fator organizacional. É mais forte do que a natureza da própria atividade policial, ou seja, o risco de confronto iminente a todo momento no turno de serviço, faz elevar o estresse e o policial fica mais atento, com mais desgaste emocional e poderá desenvolver ter um adoecimento psíquico que, inclusive, poderá levá-lo ao suicídio. Não. Os fatores organizacionais são mais graves do que a natureza do trabalho policial. Uma estrutura militarizada ou, na minha definição, hipermilitarizada, poderá contribuir para a piora dos quadros do próprio serviço do policial militar, poderá gerar situações mais estressantes ao próprio policial militar, poderá colaborar para o aumento de casos de suicídio, consumados ou tentados entre policiais militares, números esses que de um bom tempo para cá, de anos, só têm aumentado. E detalhe, os próprios policiais recorrem à ouvidoria para reclamar de desmando dentro da instituição. Ao subordinar o ouvidor ao comandante-geral da polícia, para quem que esse policial vai se queixar, Natuza? Ele vai ter medo. E poderá agravar o quadro de adoecimento psíquico desse próprio policial. Ou seja, Natuza, não é bom para ninguém. Agora, Dilson, eu estou te ouvindo, eu sei que você ficou 30 anos na corporação como policial militar em São Paulo, se aposentou como tenente-coronel em 2012 e você fala de um jeito diferente do que eu estou acostumada a ouvir em entrevistas de PMs, de coronéis, de comandantes. Você tem uma cabeça diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Por quê? Essa é uma boa pergunta, talvez dê até um outro podcast, mas em grosso modo, Natuza, eu ingressei na polícia durante a ditadura militar, eu me formei durante a ditadura militar, eu comecei a trabalhar na rua durante a ditadura militar, eu peguei todo o período da redemocratização do país, e era algo assim que, digamos assim, toda essa movimentação política, essa efervescência política não atingia muito a gente de dentro dos quartéis. A gente vivia como se fosse numa bolha.
à parte da sociedade. Mas a partir de um determinado momento da vida, eu sempre tive amigos fora da polícia também. E em dado momento começou a me preocupar ver que colegas meus que fizeram o curso de formação de oficiais comigo se envolviam em ocorrências graves, que representavam graves violações de direitos humanos. Colegas meus de alojamento, que passaram 3 anos comigo em alojamento, por exemplo, jovens que nem eu, na época, 18, 19 anos, quando se formavam, se envolviam em ocorrência, eram presos, acusados de extermínio. Então, começou a me incomodar a incidência desses jovens policiais envolvidos em graves violações de direitos humanos, uma resposta da instituição que, para mim, não respondia a nada, o famoso discurso das falhas individuais, o sofrimento das vítimas desses policiais, o sofrimento dos familiares desses policiais, e à medida que eu ia subindo na carreira, Natuz, eu percebia que jovens oficiais que vinham trabalhar comigo não conheciam nada de direitos humanos, apesar de haver a disciplina de direitos humanos no curso de formação de oficiais. E aí me despertou o interesse, eu tive essa oportunidade de estudar cientificamente, academicamente, o fenômeno da letalidade policial envolvendo os policiais. A polícia da Bahia é a mais violenta do Brasil. Ultrapassou o Rio de Janeiro pela primeira vez no histórico de dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A polícia baiana matou quase 1.500 pessoas durante operações do ano passado. O uso de câmeras nos uniformes dos policiais já é uma realidade em parte dos estados do país. Santa Catarina foi o pioneiro, o primeiro estado a usar as câmeras, em 2019. Aí, em 2020, São Paulo, depois de recordes de letalidade policial, também decidiu investir no equipamento. Esse investimento deu resultado e, no ano passado, São Paulo teve o menor número de mortes por PM da série histórica. A queda na mortalidade de adolescentes foi de 80%. O objeto de pesquisa meu, eu realizo entrevistas com policiais assassinos, para tentar entender as motivações de ordem subjetiva, institucional e social que permitem com que ele adentre esse caminho de violência. E eu não via e não vejo uma resposta clara da instituição. A minha maneira de colaborar com a instituição que eu trabalhei 30 anos é estudar o fenômeno, entender o fenômeno e oferecer elementos para a solução. É isso. Então, no fim das contas, a área que você atua defende a polícia, né? Defende a polícia, mas de uma maneira não corporativa. Tá certa a minha interpretação? Certíssimo, embora muita gente não entenda assim. Lamento. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Adilson. Você disse que entrevista muitos policiais que se envolveram em homicídios. E quais são os achados mais frequentes dessa tua pesquisa? O que costuma ser trazido nessas entrevistas por esses policiais? Nós temos a existência de uma subcultura policial. Esse é um fenômeno raramente estudado no Brasil, mas muito estudado fora do Brasil, onde as normas oficiais da instituição, Natura, não valem. O que vale é a norma do dia a dia estabelecida pelo grupo. São muito mais fortes que as normas oficiais da instituição. Então, não adianta nada a instituição ter curso de direitos humanos, ter documentos que citam documentos internacionais e nacionais de direitos humanos, seguir determinados planos e parâmetros de protetivos de direitos humanos, se a subcultura está bem estabelecida e determina como é que é a regra de fato. Essa subcultura policial apregou a existência de grupos de policiais. Esses grupos de policiais são constituídos para realizar tarefas. Uma das tarefas é eliminar a quem eles classificam como inimigos da sociedade. O sistema de formação da Polícia Militar, Natuz, e isso tem a ver com uma das grandes falhas do atual projeto de lei aprovado no Congresso, o sistema de ensino da Polícia Militar é um sistema exclusivista. Ele não permite diálogo com outros atores da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não alcança o sistema de ensino das polícias militares e das Forças Armadas, porque existe um dispositivo legal na própria LDB que fala que o ensino militar é regenciado por leis específicas. Com este projeto de lei aprovado, reforça ainda mais esse caráter exclusivo, privativo, elitista, excludente do ensino policial militar. Você vai ver no artigo 16 do atual projeto de lei
que fala em seu sistema de ensino. Então, cada vez mais a sociedade é impedida de trabalhar com os currículos, com a formação, de saber como é que se desenvolve a formação qual é o ambiente escolar, qual é o rol de disciplinas, os currículos. A CAPES, órgão do MEC, não pode fazer avaliação, não consegue fazer a avaliação dos cursos superiores da Polícia Natuza. Então, nós temos o ensino nacional e o ensino militar, que pega as Forças Armadas e pega as polícias militares. Então, com tamanha ausência da sociedade, permite a inclusão de subculturas, outros valores e um sistema de ensino focado, baseado na violência, nos ritos de passagem, nos trotes. É isso que nós temos, Natuza. Eu quero voltar para um outro ponto da legislação que foi aprovada, Adilson, que é a ampliação do escopo de atuação das PMs na área ambiental. Eu queria que você nos explicasse, por favor, o motivo dessa mudança e eventuais consequências caso esse trecho da legislação seja mantido. É injustificável ter um aumento de atuação da Polícia Militar. Executar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública já é uma tarefa hercúlea que as polícias não têm conseguido realizar. Por N motivos, não estou falando que elas são culpadas. Há carências de toda sorte. Por que ampliar se o atual escopo elas já não conseguem realizar? Causa uma preocupação, porque eles estão invadindo a esfera de competência de outros órgãos de fiscalização ambiental. Por exemplo, através dessa lei, além de lavrar infração, fazer a multa, né? Lavrar o auto de infração ambiental, que já pode fazer na atividade de fiscalização, ou decretar algumas medidas administrativas, como a apreensão de algum objeto, equipamento, veículo utilizado na prática de infração ambiental, a polícia já pode fazer, há um alargamento da competência, a ponto da gente poder interpretar que, de repente, as polícias vão poder fazer licenciamento ambiental. E quem que vai controlar essa atividade, se as polícias são instituições fechadas a ver seu controle da sociedade? Uma das competências da polícia é produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar. Olha a quantidade de verbos, de comandos. Ações de inteligência e contra-inteligência. Natuza, o que é isso? A polícia vai poder grampear movimentos sociais, a polícia vai poder fichar, a polícia vai poder grampear fluxos de comunicações, fazer arquivos. Quem controla isso? O que são ações de inteligência? Isso tem a ver com a ditadura, Natuza. Isso não tem a ver com o Estado Democrático de Direito. E lembre-se que eu estou falando isso com você, recentemente tem um escândalo da ABIN, e o monitoramento de jornalistas, juízes, ministros da Suprema Corte. A Agência Brasileira de Inteligência usou um sistema secreto para monitorar a localização de cidadãos em território nacional durante o governo de Jair Bolsonaro. Durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a ABIN usou um programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do celular. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, controlar os passos de até 10 mil proprietários de telefones a cada 12 meses. Isso é extremamente perigoso para a nossa democracia. Está na lei. Exacerba o caráter militar da polícia. Hipertrofia a atuação da polícia. Ouvindo você falar, me parece que o sentido geral da tua percepção e da sua experiência é de que a ampliação desses poderes não é algo que, na sua opinião, iria numa boa direção. O que para você, Adilson, seria revolucionário para tornar as polícias mais profissionais, para tornar as polícias menos violentas e, assim, para ampliar a avaliação da sociedade em relação ao trabalho das polícias? Se você tiver que apontar uma ou duas medidas. Nós não precisamos de 2 polícias em nível estadual que fiquem competindo entre si. Nós precisamos de uma polícia única. Contudo, nós temos aqui a Lei Orgânica das Polícias Militares e já foi aprovada também a Lei Orgânica das Polícias Civis. Então, nós tivemos aqui a cristalização, a sedimentação de 2 polícias em nível estadual. Nós precisamos ter transparência, Natuza. Nós não temos transparência, nós não temos prestação de conta. Esse projeto vai em sentido contrário. Nós não temos
a possibilidade de avaliar como é que é desenvolvido o ensino das instituições policiais militares e das instituições militares na turma. Nós precisávamos ter essa transparência, acesso, amplo controle, avaliação, vamos dar as mãos, vamos apontar caminhos. Tem uma gama de pesquisadores querendo ter acesso a isso e querendo ajudar. Não são permitidos participar. Por fim, Natuza, não é militarizando a polícia que a gente vai resolver o problema da criminalidade. Esse erro nós já estamos cometendo há 40 anos. Só tende a piorar. Ou seja, em caminho totalmente oposto ao que foi tomado até aqui. Adilson, para terminar, como é que a corporação te enxerga? Eu tenho respeito por parte de alguns policiais, oficiais e praças. Alguns deles concordam com a minha posição, outros deles não concordam com a posição, mas respeitam, há um diálogo. E tem aqueles que me acham que eu sou um traidor, me rotulam como traidor. E eles não percebem que se tem uma pessoa preocupada com a instituição, sou eu. Adilson, foi um prazer ter você aqui para clarear esses pontos dessa legislação. Obrigada pelo seu tempo e obrigada por nos contar também a sua história, né? Porque nessa entrevista também um pedaço da sua história veio à luz. Obrigada. Tchau, Natuza, prazer. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.